Vamos trabalhar agora o que é potência. Bom, o que é potência? Potência é a relação de trabalho de uma força pelo intervalo de tempo. Esse trabalho tem que ser dado em joules e esse tempo tem que ser dado em segundos. Obviamente a gente pode mudar isso, mas as unidades básicas do sistema internacional são essas, tá bom? Trabalho em joules, tempo em segundos. Vamos brincar um pouco? Vamos lá, acompanhe comigo, por favor. Vamos brincar. O que é potência? É trabalho dividido pelo tempo. O que é trabalho? Trabalho é força multiplicada pelo deslocamento. O que é força? Força é massa vezes aceleração. E o que é aceleração? Pode ser v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a multiplicado por ΔS. Pode ser vovô anda taradinho. E pode ser também S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Meninos, é assim que vocês vão pensar essas fórmulas, tudo bem? Ficou clara a ideia? Muito legal, né? E eu juro que sempre vai cair nisso. Ah, sim, não juro não. É porque às vezes pode ser força-peso também aqui. Trabalha peso vezes altura. E como é que eu acho o peso? Peso é massa multiplicado pela gravidade. E às vezes ele vai pedir massa. E o que é massa? Densidade é o quê? Só isso que muda. Mas esses cálculos aqui, essa maneira de pensar, funcionam para todos. Eu gosto tanto dessa frase. Funcionam para todos os casos. Copiem, por favor. Bom, continuando. Baseado nisso, isso aqui chama-se, esse caso que eu escrevi aqui, e essa fórmula que eu escrevi desse jeito, recebe o nome de potência média. Tudo bem? Recebe o nome de potência média. Tá, por quê, Henrique? Bom, porque potência média ela relaciona o trabalho, a variação de trabalho dentro de um intervalo de tempo. Então é uma média de potência. Mas isso não é nada complicado, não. Isso aqui fica diferente quando eu falo de outro caso, que envolve o que nós chamamos de potência instantânea. Tá bom? A potência instantânea, como o próprio nome já está dizendo, é quando você aplica rapidamente uma força. Quando você bate em algo. Qual é a potência que desenvolve? A potência instantânea é quando você utiliza um intervalo de tempo que tende a zero. É naquele instante, pá, bateu, pá, pá. Uma potência num dado instante, num dado limite. E, portanto, é uma relação de potência instantânea, a relação de força multiplicado pela média da velocidade. Potência instantânea, uma relação de onde? Onde eu tenho F é força aplicada e V é velocidade média. Ou média de velocidade. Henrique, aí tu fala bem assim, o aluno fala para mim, Henrique, tá, eu entendi as formas anteriores. E entendi também que, embora não tenha falado, pelo simples fato de tu ficar usando essas fórmulas de movimento uniformemente variado, significa que a potência média sempre relaciona-se ao movimento uniformemente variado, ou seja, quando tem aceleração, ok? Ok. Mas no caso da potência instantânea, é a potência no instante, é a potência relacionada para um determinado instante, como o próprio nome já está dizendo, ou quando o movimento for uniforme. Ou quando o movimento for uniforme, ou seja, quando não tiver aceleração. Nesses casos, também posso calcular uma determinada potência, um instante de potência. Ficou claro aqui a ideia? Dúvidas ou dívidas? Eu quero falar um pouco sobre unidades de potência, tá? Análise dimensional. Análise dimensional. Potência. Olha, quando você fala em potência, esse assunto é importante, tá? Então, por favor, preste atenção. Quando você fala potência, você trabalha assim, potência é trabalho dividido pelo tempo, relação de trabalho pelo tempo.
esse trabalho é dado em joule, esse tempo é dado em segundo. Essa unidade que nós estamos trabalhando, joule por segundo, ela recebe um nome especial dentro da física. Recebe o nome de watt. Ficou claro o que eu falei? Essa unidade recebe o nome de watt. Vocês viram falar desse cara? James Watt, engenheiro. Ele é engenheiro. Ele fez o primeiro projeto conhecido da máquina a vapor, que obviamente foi uma das máquinas mais importantes da história da humanidade, também o motivo da Revolução Industrial. O cara era cara, né? E em homenagem ao cidadão aí, a relação de potência, que se utiliza muito o motor, né, denomina-se watt. Mas no dia a dia nós utilizamos várias unidades, na verdade. Nós utilizamos o watt, nós utilizamos... Já ouviram falar que uma hidrelétrica tem uma potência em megawatt? Megawatt significa 10 a sexta watt. Me deixa aqui a ideia? Gigawatt, você tem 10 a nona watt e vai embora. Tudo bem aqui? Mas dentro do sistema eu quero te mostrar uma outra coisa também. Na conta de luz da gente vem aqui energia elétrica, tudo bem? Não tem... Qual é a quantidade de energia que tu gasta em casa? A gente não fala que gasta energia elétrica. Energia elétrica é uma fórmula também. Energia elétrica é potência vezes o tempo. Tá bom? Energia elétrica é a relação de potência multiplicado pelo tempo. E no dia a dia nós utilizamos essa potência em megawatt ou qualquer outra coisa, mas esse tempo, por exemplo, vai em hora. Só para exemplificar, na conta de luz não vem escrito assim que você gastou, sei lá, 500 kWh. Significa que é a relação de potência multiplicada por hora. Ficou a ideia aqui? A ideia? Ficou claro que é interessante? Não é que é interessante? Tem uma outra unidade de potência que é utilizada, que é chamada de cavalo-vapor. A unidade de cavalo-vapor ela foi criada porque quando foram feitas as primeiras máquinas térmicas, as máquinas a vapor, era muito comum comparar com uma unidade de força conhecida. Por exemplo, se sabia que um cavalo bem forte, ele sabia por padrão que um cavalo bem forte ele pode levantar uma determinada carga, uma determinada massa, em um determinado intervalo de tempo. E compararam isso com as primeiras máquinas térmicas. Por exemplo, se uma máquina ela tinha 5 cavalos de vapor, o que significa isso? Significa que ela tinha uma força superior a 5 cavalos. Entendeu a ideia? Hoje em dia, por exemplo, você tem, por exemplo, uma Ferrari, ela tem uma potência de aproximadamente 600 cavalos de vapor. O que significa isso? Significa que ela tem uma força superior a tantos cavalos. Em termos práticos, embora o problema ele vá falar, né, claramente, um cavalo vapor equivale a aproximadamente 735 watts. Mas não se preocupe em decorar isso. Isso aqui vai ser dado no problema. Vamos fazer um exercício disso agora.